Bom, gente, nós vamos, na aula de hoje, né, estudar a história da matemática, né, aqui dentro do assunto da equação de segundo grau. Então, a gente vai mostrar um pouquinho dessa história da equação de segundo grau, começando aqui, né, na Babilônia, em torno aí de 3000 a.C. Então, essa civilização, né, da Babilônia, ela foi uma civilização que foi desenvolvida ali entre o rio Tigre e Eufrates, né, numa região chamada região da Mesopotâmia, né, que é exatamente aquela região que estava entre esses dois rios, né, na Arábia. Hoje aqui a Babilônia é onde hoje é a Arábia Saudita, é isso? E essa civilização ela foi uma civilização rica em matemática. Então, através, assim como os egípcios, eles deixaram, né, historicamente, isso foi comprovado através das descobertas, né, dos papiros. Então, eles tinham a folha, como se fosse a folha hoje, né, que a gente escreve, né, seria naquela época feita com a planta, né, que ela crescia, ela se desenvolvia nas margens do rio Nilo, que era uma planta chamada papiro. Os babilônios não tinham esse poder de escrever na forma de papel, escreviam em argilas, né, com estiletes, e essas argilas eram colocadas ao sol, muitas vezes, no forno, e ali ficava a escrita babilônica, de uma forma que a gente chama escrita cuneiforme. Bom, nós vamos falar um pouquinho dessa equação de segundo grau que era desenvolvida na Babilônia, e vamos colocar aqui uma questão que surge, o que é apresentado num desses tabletes que foram descobertos. Achar o lado de um quadrado se sua área menos seu lado é igual a 870. Bom, gente, esse problema é um problema, né, está escrito aqui, é um problema prático, onde a gente vai fazê-lo de uma forma atual, algébrica, né, os babilônios, os egípcios, os gregos, até os anos de 1500 não havia álgebra, tudo era escrito com palavras, né, chamada álgebra retórica. A álgebra simbólica surge depois de 1500. Então, nós vamos usar a álgebra simbólica para entender como eles desenvolviam, como eles resolviam essa equação do segundo grau, sai daqui desse problema. Embora eles faziam isso passo a passo, mas o que é interessante é que esse passo a passo que eles faziam é exatamente sai da fórmula da resolução da equação do segundo grau, que passa a ter um olhar, né, a partir aí dos anos 1000, dos árabes, que essa fórmula começa, mesmo sendo retórica aí nos anos 1000, mas ela começa a surgir um pouquinho com essa cara que é escrita hoje na forma simbólica. Né? Isso hoje a gente sabe, né, a gente tem essa equação AX2 mais 2x mais c, que é a equação de segundo grau, A diferente de zero, e o nosso x é menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, essa fórmula, na realidade, não é uma fórmula de Bhaskara. Bhaskara, o grande matemático árabe, ele fazia isso de forma retórica, não usava essa fórmula. Aí, nos anos 1800, Alvarismo, em 800 depois de Cristo, os árabes não têm esse poder de usar o algebrino, porque o algebrino
existia lá. Só depois de 1500. Nem o símbolo de mais, menos, essas letrinhas aqui, nada disso existia. E é interessante até que a própria palavra aljaber, algiber, né, que é a palavra que surge aqui da álgebra, tudo bem, ela, algiber, vem de um livro escrito por Alparismo, que foi esse matemático que vive ali nos anos de 1800, mas ele mostra, retoricamente, escrito com palavras, como é que se resolver equações, né? Várias equações algébricas. Então, a palavra álgebra aqui surge de um livro escrito por ele, né? Embora o livro seja um nome muito grande, mas a algebra quer dizer transposição, aquela questão de você transpor uma equação de um lado para o outro, mas isso não era feito de forma algébrica. Mas a gente usa hoje, né, essa álgebra aqui para poder mostrar lá como os babilônicos resolviam essa equação. Então, fica claro que não com a álgebra nossa, mas a gente tem que mostrar. Então, vamos entender aqui, ó, que achar o lado de um quadrado de modo que sua área, tirando o lado, dá 870. Outro cuidado que a gente tem que dizer é o seguinte: os números negativos eles surgem depois de Cristo. Tem aí, embora foi muito difícil o entendimento dos números negativos, mas ele tem a sua origem aí, né, um pouquinho antes de Cristo, ele vai tomando força depois de Cristo. Então, quem está falando que 3.000 anos antes de Cristo, não existia aqui a ideia negativa. Esse negativo simplesmente transpondo aqui da nossa língua materna aqui, tá? A área tira, subtrai esse lado. Então, é para representar isso. Agora, nós vamos aqui colocar uma situação que é uma situação atual, onde eu estou colocando, e uma outra questão lá, as equações dele não tinham aqui um número diferente de 1, porque eles trabalhavam com área, então as equações aqui eram 1. Então, vamos colocar uma situação assim: x ao quadrado menos bx, né, igual a c, que tem mais ou menos essa cara, onde o a é 1. E o b aqui, ele podia surgir por outro número, particularmente nesse problema é 1, mas poderia ter 2, poderia ter 3, então por isso a gente está colocando esse b. E todo esse processo para chegar à fórmula da equação de segundo grau, que é exatamente você deixar o valor de x no primeiro membro e encontrar, né, a partir do x no primeiro membro uma lei que vai em função do que tem aqui do b, do c, particularmente aqui não tem lá, então do b, do c, você encontrar esse x. Então, e essa é a ideia fundamental da resolução da equação de segundo grau, é do quadrado perfeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais b sobre 2. Esse b é o termo que está aqui multiplicando o x, e o 2, na realidade, nós vamos mostrar depois, se aqui tivesse um a, aqui seria b sobre 2a ao quadrado, porque a gente soma sempre esse b dividido por 2 vezes o a. Como o a é 1, então ficou b sobre 2, que é o nosso caso particular. E do outro lado, eu devo também somar b sobre 2 ao quadrado. O que nós temos aqui é o quadrado perfeito. Veja, x ao quadrado, b sobre 2 ao quadrado, menos, o que aparece esse menos aqui, é aquele quadrado, lembra? O quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo. Se você botar 2x b, quer dizer, o dobro do primeiro pelo segundo, você corta esse 2 com 2, você vai encontrar exatamente o bx, é menos. E o b sobre 2 ao quadrado. Então, o que você tem aqui, certo, é escrever essa expressão no quadrado perfeito. E aqui o c mais b sobre 2 ao quadrado. E daí, você
tira, né, na nossa linguagem aqui, a raiz quadrada do lado de cá. Só que, como a gente está aqui na Babilônia, a gente não tem o menos, lá não vem negativo. Então, esse mais ou menos, a gente vai excluir aqui o menos. Né, por conta que a gente está trabalhando com lados de medidas de comprimento. Então, aqui eu tenho só o sinal positivo, e eu vou ter aqui B, vamos botar assim, B sobre 2 ao quadrado mais C, né? Onde eu tenho exatamente a raiz quadrada. E o meu x passa a ser B sobre 2, assim, quadrado, mais a raiz quadrada de B sobre 2 ao quadrado mais C. Quer dizer, hoje a gente pode estar usando essa lei, essa fórmula, né, para calcular exatamente equações do segundo grau que tem essa cara. Aqui nós temos essa equação e como eles resolviam. Eles faziam esse caminhar exatamente o que está aqui. Só que, volto a dizer, não fica claro em nenhum documento que eles tinham esse conhecimento, pelo menos a gente fica ainda se perguntando. Mas evidente que como essa coisa acontece tão... Porque na realidade esse caminhar aqui é o caminhar disso aqui. Né? O caminhar disso, então a gente começa a fazer algumas insinuações, né, desse conhecimento, não de forma homogênea, mas desse conhecimento que se chega ao resultado. Né? Alguns historiadores colocam que muitas vezes esse método, né, tentativa e erro, enfim, acaba sendo aceito sem comprovações. É evidente que tanto no Egito como na Babilônia, essa matemática não era demonstrada, não era generalizada, só veio na Grécia. Agora, o que está claro também para a gente é o seguinte, que os babilônios tinham uma matemática muito mais próxima da nossa do que do Egito. Né? O Egito, essa matemática da equação de segundo grau, aqui, ela está muito mais próxima da forma que a gente resolve hoje. Né? Então, o que eles faziam? Né? Eles colocavam numa sequência. Primeiro, pegar e dividir ao meio, dividir por 2. Então, o 1 que ele está fazendo referência é esse 1 aqui, ó. Não é esse 1. Então, eu tenho aqui o meio, certo? Depois 2, pegar meio e multiplicar por meio, quadrar nisso e pegar meio, vamos botar assim, vezes meio. Então, ele pega o meio e multiplica novamente por ele. Vamos fazer essa linguagem que dá exatamente 1/4, certo? Depois, ele diz assim, pegue esse 1/4, certo? E adicione com o termo independente, que é 870. Então, ele pegava 1/4, adicionando com 870. Esse resultado aqui, certo, é a área de um quadrado. Então, encontrar o lado dessa área. Então, isso aqui é um quadrado, eu quero encontrar essa área. Então, na realidade, a gente quer encontrar a raiz quadrada de quê? De 1/4 mais 870. Que, vamos fazer isso aqui, vai dar raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 0, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 34, sobre 4, que dá 3.481 sobre 4. Fazendo isso, tudo isso aqui na forma atual. Eles resolveram essas questões, né, com conhecimento deles matemático, de achar as quadradas. Nós estamos aqui nesse tom. Então, hoje a gente faz assim, 34. Como tem aqui casar 81 e 34, eu vou usar aqui uma técnica. 81 pode dar 1, pode dar 9, vamos pensar no 9. E o 34
né, daria 6 vezes 6, 36, passa assim. Né? Vamos ver, 59 por 59, 9 vezes 9, 81, 5 vezes 9, 45, 53, não é isso? 5 vezes 9, 45, 4 aqui, 5 vezes 5, 25, 29, 1, 8, 4, 3. Não é isso? Então, aqui, realmente, dá o raiz quadrada de 3.481, né? Dá 59. Então, vamos colocar aqui. Dá 59 sobre a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, o lado dessa área é dado por 59 sobre 2. Vamos colocar assim. Feito isso, vamos adicionar, né, esse lado, que é o 59 sobre 2, adicionar esse 2 ao meio, que é exatamente esse cara aqui que ele encontrou aqui no 1500. Então, se você fizer isso, você vai ter 59 sobre 2 mais meio, que dá 60 sobre 2, que dá o 30. Então, esse 30, que nós encontramos aqui, é exatamente o resultado dessa equação. 30 ao quadrado 900, 900 menos 30, dá 870. Agora, o que você fez aqui? Você fez aqui exatamente esse caminhar. Porque observe o seguinte, ó, pegue 1 e divide por 2. Então, você está pegando 1, que é o B aqui é 1, e dividindo por 2. Então, veja, ó, pegue 1 e divide por 2. Estou até mexendo isso aqui. Agora, pegar 1 meio vezes meio dá 1 quarto. Então, eu estou pegando isso aqui, ó. Meio vezes meio dá 1 quarto. Adicionar 870, que é o C. Então, quando eu for fazendo aquilo, eu estou exatamente fazendo esse caminhar da resolução mesmo, né, da resolução hoje atual. Então, quando você encontra isso, ó, que é exatamente o que nós fizemos aqui, que deu 59 meios, que somado com o meio, né, o nosso x, que nós encontramos foi 30. Então, veja que o caminhar deles, que vem escrito, né, nos tabletes de barro, esse caminhar que era feito isso é exatamente esse desenvolvimento aqui, certo? E assim, a gente tem uma situação, por exemplo, uma equação de segundo grau na Babilônia, certo? Agora, nós vamos passar aqui por uma situação, por exemplo, na Grécia, que aí a gente pôr de 3.000, aí vamos botar, a Grécia, ela inicia essa sua civilização, né, seu apogeu em torno de 600, vamos botar até aqui, 600 anos antes de Cristo, que está começando aí essa Grécia. Mas o pico mesmo, assim, vamos dizer, da cultura, né, grega, ela está em torno de 300 anos antes de Cristo. Tá? Eu até acho que vou até mudar aqui, 300 anos antes de Cristo. Principalmente com os elementos de Euclides, né, que foi escrito nessa época. Euclides ele escreve 13 livros com toda essa matemática ali. Não é só geometria, não. Toda a matemática, né, a geometria plana, a geometria espacial, os irracionais, a teoria dos números, aquela aritmética, né, questão de proporção. Então, toda a matemática, vamos dizer assim, grega, ela as demonstrações, né, que os gregos exatamente, eles foram, foi aquela civilização que transformou aquela matemática lá do Egito e da Babilônia, que ela era feita, né, de forma particular, né, não se demonstrava as razões daqueles procedimentos. Então a Grécia, ela está em 300 anos antes de Cristo. Vamos ver um problema. E os gregos trabalhavam com a geometria, quer dizer, a geometria era assim, o forte dos gregos. Vamos pegar esse problema aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. E vamos mostrar como os gregos resolviam essa equação do segundo grau. Muito bem. Era de uma forma diferente, né? Aqui, embora isso aqui
não esteja da forma que a gente botou algébrica, mas isso aqui é uma álgebra retórica. É como se eu estivesse fazendo algebricamente com palavras. Aqui não, aqui é geometricamente. Então, eu vou pegar aqui um segmento, aqui vou botar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse segmento AB vai ser exatamente esse valor 10 aqui. Esse 10 é o valor AB. E nós vamos 1, 2, 3, 4 aqui, eu vou botar um C, onde esse valor aqui é a metade, certo? E o outro valor aqui é a metade. Então, o C é o ponto médio de AB. Aqui nós vamos levantar um segmento perpendicular, onde esse segmento vai aparecer a raiz quadrada de 9, que é exatamente o 3. Certo? Feito isso, vamos chamar aqui ABCD. Eu vou pegar esse CB, que é o raio que vale 5, tá? E vou aqui, ó, como se eu tivesse aqui o raio 5, né? E nós vamos traçar esse arco aqui de 5, onde esse raio aqui é 5. Botando aqui, raio 5, raio 5. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? E aqui nós temos um ponto E. Então, aqui é o C, aqui é o D, então E. O meu X, o nosso X aqui ó, da equação é dado por A até esse E. Então, esse valor de medida de comprimento, os gregos trabalhando com regra e compasso, quer dizer, na realidade, esse meu valor aqui medido dá o X. Quer dizer, esse processo, né, feito por eles é também o que se tem naquela situação anterior, quando eu trabalhava ali com a resolução da equação de segundo grau. Veja, o que acontece? Olha, x ao quadrado menos 10x igual a menos 9. Vamos olhar para aqui e entender o procedimento deles. Então, da mesma forma, eu vou usar completar quadrados para poder resolver o problema. Então, eu vou fazer x ao quadrado menos 10x mais 10 sobre 2, esse carinha aqui sobre 2, aqui é 1, sempre aqui é esse cara sobre 2. Se aqui fosse o número 2, 3, é 10 sobre 2 vezes esse número, ao quadrado. Daqui a pouco, quando eu falar um pouquinho da equação do segundo grau a seguir, a equação do segundo grau de uma adição árabe, vamos fazer ela completa. E do outro lado, eu vou botar 10 sobre 2 ao quadrado. Né? Eu somei o 10 sobre 2 ao quadrado menos 9, só que aqui eu já escrevi 10 sobre 2 ao quadrado na frente. Quer dizer, na verdade era menos 9 mais 10 sobre 2 ao quadrado. Os dois eu tenho que somar no primeiro e no segundo método. Veja que isso aqui é um quadrado perfeito no sentido que eu posso botar x menos 10 sobre 2. Por quê? O quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo, que dá 10x, mais o quadrado do segundo. Então, isso, exatamente isso aqui. E do outro lado, eu tenho 10 sobre 2 ao quadrado menos 9. Né? E o que a gente tem, né, vamos apagar aqui, é que tirar aqui do primeiro membro, x menos 10 sobre 2, nós tiramos a raiz quadrada, escrevemos aqui 10 sobre 2 ao quadrado menos o 9. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exatamente isso aqui, passando para lá, 10 sobre 2, somado com a raiz quadrada de 10 sobre 2 ao quadrado menos 9. Então, essa é a solução da equação do segundo grau, né, numa forma algébrica. Agora, veja que isso aqui é o que ele fez aqui, geometricamente. Veja, ao fazer todo esse processo, o meu x passou a ser AC, que vale 10 sobre 2, que é 5, mais a raiz quadrada disso aqui. Veja que isso que está aqui, ó, vou botar aqui, ó,
Vamos olhar para esse carinha aqui, né? E na verdade a gente quer o 5 mais esse valorzinho aqui, né? Que eu posso chamar aqui de y. Tá? Então, veja, ó, usando, porque esse aqui é 3, isso aqui é 5, isso aqui é 4. Então, agora, quanto que eu não sei, eu vou botar 25 igual 9 mais y ao quadrado. Né? Então, o meu y ao quadrado é 25 menos 9. O meu y, que eu quero achar ali, é 25 raiz quadrada de 5 menos 9. Veja que, quando eu botei aqui, ó, 5, eu estou na busca desse cara, esse cara aqui, o cara que eu estou fazendo aqui, é o y, que é 10 sobre 2, que é 5, exatamente esse carinho aqui, ó, eu tiro aqui, menos o 9. Então, o que foi feito aqui para encontrar o y foi um caminhar, né, embora seja geométrico, onde esse y é o cateto desse primeiro retângulo. Ele dá essa hipotenusa, dá esse cateto com esse cateto. Então, o meu y é esse carinha aqui, que é exatamente o cateto desse primeiro retângulo. Quando eu somo 5 a esse cateto, que sai daqui, eu vou encontrar o valor que nós tínhamos ali, que foi exatamente o x, né, igual o 10 sobre 2, que é o 5, mais o raiz quadrada de 25 menos 9, dá quanto? Dá 16, não é isso? Raiz 16 mais 4. Então, o meu x, se eu medir, vai dar 9. Veja, 9 vezes 9, 81, menos 10 vezes 9, 90, né? Mais 9, que você está vendo que dá exatamente 0. Então, gente, isso é uma visão grega, você tem aí uma forma, né, de se resolver equação do segundo grau. Uma outra questão também interessante na Grécia, né, como eles resolviam também de uma outra forma. Nós vamos colocar aqui um exemplo, né, de outra equação de segundo grau, para que vocês possam entender. Vamos imaginar isso aqui, x ao quadrado, vamos ver, x ao quadrado mais 2x mais 39 igual a 0. Certo? Essa equação de segundo grau, né, aqui está com os valores, vamos fazer isso de uma outra forma geométrica. Vamos aqui, né, pensar num quadrado, nós estamos fazendo da forma que eles faziam, tá? Então, vamos ver, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos montar aqui o quadrado. Esse quadrado está representado aqui do lado x, aqui x, que é o x ao quadrado. Agora, vezes esse 10x, aqui na realidade, né, deixa eu dar uma olhada aqui, x ao quadrado, né, mais 10x, eu vou colocar aqui menos 39, deixa eu usar dessa forma aqui, né, x ao quadrado mais 10x menos 39 igual a 0, tá? Muito bem. O que nós temos aqui? Ó? X, que é exatamente x ao quadrado. Agora eu vou pegar esse 10x, que na realidade, vamos ver isso aqui como retângulo, tá? Eu vou pegar esse x aqui, ó, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, x, e vou aqui, o outro lado, eu vou colocar como 10, tá? Então aqui é 10. Só que eu vou dividir, como aqui eu tenho 4 lados, eu sempre divido
esse carinha aqui por 4. Ah, Zé, por que você divide por 4? Porque eu vou fazer um encaixe aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Onde cada pedacinho desse vai dar 10 dividido por 4, dá 2,5. 2,5. Então eu tenho aqui. Então, nessa situação, tá, eu vou ter 4 retângulos de lado x 2,5. Se você tem uma outra caneta aqui que eu possa. Bom, então eu vou pegar cada retângulo desse e colocar aqui. Ó. Então eu vou pegar aqui esse retângulo, certo? Que aqui é x, e aqui é 2,5, que é 2,5. Eu vou pegar aqui o x, aliás, o outro retângulo, que também é x, aqui 2,5, 2,5. Vou fazendo, pegando cada retângulo desse, encaixando aqui, certo? Muito bem. Aí, feito isso, o que eu tenho? Esses carinha aqui, ó, toda essa área aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, certo? Que é o x ao quadrado e esse 10x, que na realidade é 10x, que eu digo é a soma desses 4 pedaços, tá? Então, eu estou juntando os 4. Então, quando eu junto os 4, dá o 10x. Então, x ao quadrado com 10x, essa área aqui, ela vai ser igual a 39. Então, eu sei que o que eu tenho aqui, né, x ao quadrado, mais a cada área dessa x vezes 2,5, mas eu somando as 4, né, eu vou ter isso aqui, ó, que é o primeiro 10x. 10 vezes x. Então, eu estou pegando x ao quadrado, somando com 10x, que dá 39. Então, isso aqui dá 39. Esses quadradinhos aqui, ó, né, tem uns quadradinhos aqui, ó, esses quadradinhos aqui, eles são quadrados de lado 2,5. Cada quadradinho desse pequeno, o lado vale 2,5. Então, são quadrados de lado 2,5. Então, vou botar aqui 2,5. Aqui, 2,5. Muito bem. Aqui eu vou botando esses carinhos aqui. Estou até fazendo assim. Bom, o que você tem agora? A área total. A área total você sabe, porque você tinha aqui, ó, x ao quadrado, mas todo esse pontilhado dá 39, mais cada quadrado desse tem 4 quadrados, então 4 vezes 2,5 vezes 2,5. Quer dizer, na realidade, cada quadradinho desse tem a área 2,5 vezes 2,5. Então, como tem 4, nós estamos multiplicando por 4. Isso aqui é a área desse quadradão. Então, você vai ter 39 mais 4 vezes 2,5. 25 vezes 25 dá 625, certo? Como eu tenho quadrado, 1, 2, então eu vou ter 6,25. Né? 1, 2, voltando. Então, na realidade, eu vou ter 39 mais 4 vezes 5, 20. Né? Deixa eu dar uma parada aqui. Bom, gente, desculpe essa interrupção, mas a gente volta. Vamos aqui, um pouquinho de paciência de vocês. Então, o que nós temos? 39 mais
4 vezes 2,5 vezes 2,5 deu 6,25. Então nós estávamos aonde? Nós estávamos, né, no produto de 6,25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, 10. Né? 4 vezes 6, 24, não, 25. Então, o que nós temos aqui é 39 mais 25. Certo? Que dá 9, 5, 14, 3 e 1, 4, 64. Então, essa área toda vale 64. E o que nós, agora, na realidade, o que a gente quer é achar o X. A gente quer achar esse X. Poxa, se essa área toda é 64 e o lado desse quadrado, você tem um quadrado, é X mais, veja, 2,5 com 2,5, X mais 5, porque é X mais 2,5 com 2,5 plus 2,5, essa área, né, como se eu pegasse esse lado no quadrado, deve 64. Então, dessa forma, eles conseguiam ver o seguinte, que o número que é elevado ao quadrado a 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. Então, esse x só pode ser 3. O meu x só pode ser 3, porque 3 mais 5 dá 8, 8 ao quadrado é 64, o x é 3. Então, eles encontravam, né, esse valor de x, que é exatamente 3. Se você botar 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 10, 30, 39. Então, a gente está mostrando aqui um procedimento geométrico, né, um pouquinho diferente do anterior, mas que também resolviam alguns tipos de equações de segundo grau. Essas equações, né, a forma, a carinha da equação, elas se enquadravam nesses modelos aí de resolução. É importante agora a gente mostrar, né, um pouquinho mais à frente, aqui na Arábia, nos árabes, aí já, mais ou menos em torno de 1000 anos depois de Cristo, né, os árabes, de uma forma retórica, né, eles já começam a ver a maneira de desenvolver uma equação de segundo grau, como a gente vê hoje, de uma forma assim, bem abrangente. Já evidente que a fórmula mesma ela surge depois de 1500, aí já aparece o mais, aparece o menos, enfim, coisas desse tipo. Né? Os números complexos, eles têm origem aí em torno de 1300, quer dizer, lá nos anos de 1500, 1600 já surgem os números complexos, coisa que a gente sabe que tem uma equação de segundo grau, complexos imaginários. Mas a gente está aqui num período, né, da Arábia, onde a gente agora vai ver AX2 mais BX, mais BX mais C, que é exatamente aquela cara, né, de uma equação onde o A aqui tem que ser diferente de zero. Tá? Isso aqui, se ele for zero, não é uma equação de segundo grau. Lógico, esse A aqui não pode ser zero. Então agora a gente vai fazer tudo um caminhar, que é o caminhar que chega à fórmula nossa algébrica, né, que a gente usa hoje no nosso dia a dia. Então, o que eu vou fazer? O AX2, aqui o AX2 mais o BX, vamos passar o mais C para do cá menos C. E vamos dividir tudo por A. Então, como surgiu agora o A, eu vou ter x ao quadrado mais B sobre AX igual a menos C sobre A. Para que a gente jogue, tá? Para que fique que é exatamente o tipo de equação de segundo grau que os babilônicos usavam. Eles sabiam resolver a equação de segundo grau, onde aqui era 1. Veja que quando você tem aqui um número, por exemplo, que é diferente de 1, você precisa fazer isso para colocar 1 aqui. Só que agora há uma diferença, que quando você tem o B sobre AX, lembra que lá, quando aqui era 1, aqui era B, eu pegava e somava B sobre 2, na verdade o termo que está multiplicando X era o B, então era B sobre 2,
aqui o que está multiplicando x é b sobre a. Então eu tenho que botar b, vou botar assim, b sobre a dividido por 2 ao quadrado. Quer dizer, na realidade eu estou pegando esse carinha aqui, está multiplicando x e dividindo por 2. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, mais b sobre a dividido por 2 ao quadrado. Né? Ou melhor, b sobre a, está assim, b sobre a dividido por 2 ao quadrado. E o que nós temos, então, é x ao quadrado mais b sobre ax mais, aqui dá b sobre a dividido por 2 é b sobre 2a. Porque primeiro multiplico pelo inverso do segundo, b sobre 2a ao quadrado. E do outro lado, menos c sobre a mais b sobre 2a também ao quadrado. Então, gente, vou apagar aqui do lado de cá. Aí, o quadrado perfeito, ele também surge aqui, ó, porque observa, o x ao quadrado, b sobre 2a ao quadrado. Só que aqui aparece o mais. Então, nós vamos ter aqui assim, ó, x mais, não é isso? B sobre 2a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo. Se eu multiplicar o dobro de x pelo segundo, que é o b sobre 2a, eu vou ter exatamente o dx sobre a. O dx sobre a. Então, e depois mais o quadrado do segundo. Aqui, ó. Então, esse aqui é um quadrado perfeito. E do outro lado, eu vou ter, vou botar assim, ó, b sobre 2a, certo? Ao quadrado, menos c sobre a. E aqui, eu vou tirar a raiz quadrada. Só que agora, de uma forma geral, estou pensando mais ou menos. Vou pensar aqui no mais ou menos, já com menos aqui, já nos anos. Nós estamos aqui na área. Tá? Então já tem aí o surgimento do menos, então eu vou botar o mais ou menos. Então eu vou ter b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a. Aí eu quero o valor de x, eu passo para lá. Menos b sobre 2a mais ou menos raiz quadrada de b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a. Bom, veja uma questão interessante aqui. Eu vou fazer só uma mudança. Eu vou dar uma arrumada aqui. Menos b sobre 2a mais ou menos. Aqui dá o quê? Dá b ao quadrado, certo? Sobre 2a ao quadrado dá 4a2 menos c sobre a. Vamos reduzir o mesmo denominador. Aqui dá 1, para dar o denominador comum eu tenho 4a. 4a2, 4a2, certo? Aí, o meu x passa a ser igual a menos... Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui melhor. Eu tenho o meu x igual menos o b sobre 2a, tá certo? X é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de 1 vezes b2 dá b2, menos, observe aqui, ó, 4a vezes c, reduzindo o mesmo denominador, sobre o denominador comum, que é 4a2, né? 4a2. Mas o meu x é menos b sobre 2a, mais ou menos, eu tenho a raiz quadrada do numerador e do denominador, então eu posso botar a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre a raiz quadrada de 4a2, que dá 2a. Aí, como isso aqui é uma adição, uma explicação do denominador comum, eu posso colocar como o denominador comum, né? 2a, e escrever menos b mais ou menos raiz quadrada
de B2 menos 4AC. E aí surge, né, essa fórmula, que é a fórmula da resolução da equação de segundo grau, que, vamos dizer, essa fórmula ela aparece lá depois do 1500, né, com o surgimento da álgebra abstrata. Mas os árabes, eles faziam todo esse processo aqui com escritas, né, muitas vezes até com versos, né. Vamos fazer assim, vamos fazer toda essa situação, pegar o B, dividir por A, ou B dividido por 2A, quadraço, somar aqui, somar lá, isso, exatamente assim como nós fomos fazendo para chegar. A fórmula é assim que eles resolviam a equação de segundo grau. Hoje a gente já pega a fórmula, né, da resolução da equação de segundo grau e aplica direto. Bom, gente, nesta aula nós mostramos, né, um pouquinho dessa história da resolução melhor dizendo, da equação de segundo grau, né, vendo, né, várias maneiras diferentes, né, em que essas sociedades, muitas vezes lá, primitivas, elas resolviam, né, como diz, a Babilônia, o Egito, a Grécia, resolviam essas equações, né, hora de forma geométrica, hora na álgebra, que a gente chama retórica, e culminando aqui nessa demonstração, né, que é basicamente a demonstração da fórmula da resolução da equação do segundo grau. Gente, obrigado e esperamos que vocês aproveitem essa aula. Até mais.